E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. Olha só, hoje a gente vai dar início aí ao nosso assunto, né? E o primeiro assunto que a gente vai falar diretamente, né, vai trazer a ideia de governo constitucional, né, e Estado Novo. Ah, é interessante a gente pensar aqui, né, que quando ele traz essa ideia, ele está falando de algo que está acontecendo ali durante o período entre guerras, né? Que foi esse exatamente o nosso último assunto que nós vimos em sala de aula. Ah, e o que acontece? O período entre guerras é um período extremamente importante aí, né, do ponto de vista mundial, principalmente os acontecimentos que estão ocorrendo ali entre toda a Europa e os Estados Unidos. E é claro que a gente também precisa trazer à luz aqui do conhecimento a ideia do ocorrido ali, né, na quebra da Bolsa de Valores, né, de 29, as consequências para os Estados Unidos e para o mundo como um todo. E é claro que o Brasil não estava fora dessa realidade. Então nós temos um capítulo à parte da história, né, que precisa ser analisado, que é exatamente, né, essa parte onde a gente fala diretamente do nosso país. E é claro, se eu estou falando aí de década de 30, né, eu não posso esquecer, né, de forma alguma, dessa figura importante, né, para o momento da história brasileira, que é a figura, né, de Getúlio Dornelles Vargas, né, ou Getúlio Vargas, que a galera já está acostumada. Né. O que acontece? No nosso próprio assunto, né, ele vai trazer aí uma ideia importante, né, e essa ideia ela traz o seguinte princípio, né. Após Portugal, Getúlio Vargas iniciou a alternância do poder entre mineiros e paulistas na presidência do Brasil. Por que ele traz essa ideia? O nosso país, até esse momento aí, né, ele trazia um princípio básico que a gente vai chamar aqui, né, de República Café com Leite. O que era essa república? Na verdade, essa república era nada mais nada menos do que o sistema, né, de organização política do país, principalmente a questão da presidência da república, tinha o poder detido nas mãos dos paulistanos, ou dos paulistas, né, e dos mineiros. Né. Então, por que República Café com Leite? Porque o estado de São Paulo era o maior produtor de café do país e o estado de Minas Gerais o maior produtor de gado leiteiro. Então a gente tinha aí a disputa, né, do café paulista versus o leite mineiro. E essa disputa ela não só se dava pela questão comercial, ela se dava exatamente pela questão do status que era passado por cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, o estado de São Paulo se mantinha no poder por conta do valor econômico agregado, né, à própria região, ou seja, graças à produção de café. Enquanto Minas Gerais, né, trazia como princípio básico a questão aí do leite, né, a sua produção de leite. Então, basicamente, a gente tinha aí, a cada ano eleitoral, um revezamento de poder entre os candidatos à presidência da República lá do estado de São Paulo, né, e os candidatos à presidente da República lá do estado de Minas Gerais. Por isso que ele vai trazer essa ideia, né, de café com leite. Né. Então, quando Getúlio Vargas entra para disputar, né, ele quebra essa, essa dualidade, né, existente entre Minas e São Paulo, porque ele vai ser o primeiro gaúcho, né, a entrar no poder nesse período aí. E aí o que acontece, gente? Já que a gente tá falando isso aí, o que a gente vai falar nesse nosso capítulo agora? A gente vai trazer aí como base, né? Revolução de 30, né? E é por isso chamado Era Vargas. Governo provisório, né? De 30 a 34. Governo constitucional de 34 a 37, né? E aí
Por que constitucional? Porque ele vai trazer aí, né, uma nova Constituição, tá? Organização do Estado novo, economia, política e social, né, a questão da criação das leis trabalhistas. Várias dessas leis ainda são atuantes nos dias de hoje no nosso país, né? E as relações entre política interna e externa, né, que estavam acontecendo naquele período. Então, para iniciar os nossos assuntos, eu vou diminuir aqui a minha imagem e vou trazer aqui, né, a ideia do governo constitucional, né, Estado Novo. Vai ter aí, ó, as primeiras décadas da República do Brasil, né, divididas em República da Espada e República Oligárquica, foram bastante conturbadas com revoltas em vários estados, greves e problemas decorrentes da urbanização desordenada. Vamos lá. Primeira coisa, República da Espada. Por que está trazendo essa ideia da República da Espada? República da Espada porque a gente precisa lembrar aí, né, que inicialmente, assim que o Brasil se tornou república, aqueles que assumiram o poder, ou seja, os dois primeiros presidentes do Brasil, né, eles eram militares, né? Então a gente tem o primeiro presidente da República Brasileira, Marechal Deodoro da Fonseca, né, o presidente alagoano, né, foi o primeiro presidente, e o segundo, né, que era o vice, né, era Marechal Floriano Peixoto, né? Então, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, né, foram em sequência primeiro e segundo presidente da República, sendo que a Marechal Deodoro, né, acabou saindo do cargo e dando lugar para Marechal Floriano assumir o poder. Então, esse momento a gente vai chamar, né, de República da Espada, tá? E República Oligárquica, porque a gente está falando das oligarquias, né? Ou seja, daqueles que detinham poder naquele momento. E, como citado anteriormente, a gente tem aí, né, São Paulo e Minas Gerais como os estados com maior poder econômico da época. Aí tem aí, pessoal. Além disso, a alternância de elites mineiras e paulistas no período gerava insatisfação na população e nos meios políticos. Então perceba que ele está trazendo a continuidade daquilo que a gente falou agora há pouco. A alternância do poder entre mineiros e paulistas. Tá? No entanto, em 1930 houve o fim desse acordo político e a implantação de um novo governo. Sim, o fim, né, desse acordo. Então perceba que ele já traz aí uma ideia de que as eleições elas não eram exatamente algo que se pudesse confiar, né? Na verdade, existia um acordo, né, para que em determinado período o presidente da República saísse de Minas Gerais e em um outro determinado período ele saísse do estado de São Paulo, né? Essa ideia é importante porque a gente percebe como funciona a política no Brasil há muito tempo. Tá? Então, essa ideia aí, né, do acordo, da troca de favores, ela é uma ideia tão antiga quanto a existência da própria República Brasileira, ok? E aí ele continua, né? Como a política do café com leite foi encerrada, né? Como os governos seguintes conseguiram controlar greves e revoltas. Então, esses são termos importantes para a gente pensar daqui para frente, né? E é claro, ele vai começar isso aí falando, né, sobre o fim da política do café com leite, né? Então tem aí, ó, no início da década de 20, integrantes da classe média e da elite de alguns estados estavam descontentes com a política do café com leite. Com esse acordo, elites do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul estavam excluídos da presidência e os interesses de suas regiões eram colocados em segundo plano. O que acontece? Como os estados de São Paulo e Minas Gerais já detinham um poder aquisitivo muito alto e a gente tem ainda mais a questão da ideologia política por trás das eleições, né, desse acordo, todas as outras regiões acabavam sofrendo, não havia uma observância, né, dos demais lugares do nosso país, porque basicamente, como eram esses os dois estados que venciam sempre as eleições, o investimento maior sempre era pautado no desenvolvimento dessas duas regiões, né? Ou seja, as regiões do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais. Aí tem aí, ó, nas eleições de 1930, porém,
houve uma grande mudança na política brasileira. A sucessão de paulistas e mineiros se encerrou quando o paulista Washington Luiz indicou como seu sucessor o paulista Júlio Prestes, em vez do então governador de Minas Gerais, né, Antônio Carlos de Andrada. E tem aí, ó, Washington Luiz tomou essa atitude, pois o preço do café vinha caindo devido à crise de 29. É claro, se ele está trazendo essa ideia, 29, está falando sobre o período da quebra da Bolsa de Valores, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai gerar, em sequência disso aí, né, uma grande crise econômica, né, levando ao período de recessão, né, de 1930 a 1931, tá? Então tem aí, ó, a crise do café, 29, que diminuiu drasticamente as exportações do produto. Por isso, os paulistas pressionavam por mais incentivos e medidas governamentais voltadas para a economia. Mas percebam o seguinte: ele, ao invés de indicar um mineiro, ele indicou um outro paulistano para assumir o poder, um outro paulista. O que acontece? Se havia um acordo entre mineiras e paulistas, e um paulista quebrou o acordo com o mineiro, indicando um outro paulista, o que acontece? A parte mineira não vai gostar dessa ideia, né? Então isso vai gerar descontentamento, né? Aí tem aí, ó, só para lembrar a gente, a política café com leite era um acordo político entre as elites, né, de São Paulo, né? Onde estava o café, e em Minas, né, por conta do rebanho leiteiro. Essa política consistia na alternância do poder, né, quando o presidente mineiro se elegia, indicava um sucessor, que era um paulista, né, geralmente o governador do estado. Como as eleições eram fraudulentas, o acordo prosseguia como no jogo de cartas marcadas, no qual essas elites buscavam garantir os interesses dos seus setores. Ou seja, todo o pensamento dessa política sempre foi altamente orquestrado, né? Ou seja, havia um acordo direto e não era segredo, né? Não era possível que todas as eleições um mineiro e um paulistano viessem a ganhar. Então, era um acordo que todos sabiam o que estava acontecendo, né? Então, havia fraude descaradamente. Aí tem aí, ó, as elites mineiras consideraram a indicação feita por Washington Luiz uma traição, por isso retiraram o apoio ao governo e aliaram-se a um grupo de oposição. Esse grupo ficou conhecido como Aliança Liberal e era composto de políticos do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Em junho de 29, o grupo lançou Getúlio Vargas como candidato à presidência e o paraibano João Pessoa como vice. No entanto, né, o paulista Júlio Prestes venceu as eleições de 1930. Muitos integrantes da oposição não aceitaram a derrota e alegaram fraude nas eleições. Para agravar o cenário político, no mês seguinte às eleições, João Pessoa foi assassinado na Paraíba, né? Embora o assassinato do político não tivesse ligação direta com a disputa eleitoral, o fato foi utilizado como argumento contra o governo que estaria perseguindo seus opositores. Então você percebe aqui com essa figura aqui, né, a gente está trazendo aí, né, uma nova ideia, uma nova perspectiva política. Né? Que perspectiva é essa? Uma perspectiva que rachava diretamente o acordo existente entre Minas e São Paulo. Lembrando que esse acordo foi rachado por conta de Júlio Prestes. Né? Ele é que vai rachar o acordo, porque ao invés de indicar um outro candidato, o seu sucessor, que fosse mineiro, ele acaba indicando um paulista por conta das grandes crises que estavam ocorrendo dentro do estado de São Paulo. Tá bom, gente? Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá certo? Não esquece de compartilhar o vídeo, tá? Curte lá o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Deixa seu joinha lá que fortalece. Beleza, gente? Valeu, até a próxima.